Bom, chegou o momento de nós estudarmos aí as janelas acessórias, né? A primeira que nós vamos estudar é a janela desconto acréscimo, tá? Essa janela desconto acréscimo ela é acionada 4 vezes pelo caixa. Quando o usuário ele vai dar um desconto no valor, um desconto com taxa, um acréscimo com valor e um acréscimo com taxa. Então, vamos ver ela funcionando aqui. Por exemplo, colocar um item aqui, inicio uma nova venda, é 133. Aqui embaixo eu tenho F10 concede desconto, eu vou pressionar F10. Vou dar um desconto aí de R$ 33, F12, quando eu pressionar F7, aqui vai estar o desconto de R$ 33, tá? Então, o total a receber é R$ 100, F12, e aí já deu certo, né? Meu desconto de R$ 33, tá? As outras formas de utilizar essa janela é através do F2, supervisor ou gerente. Então, o supervisor ele pode escolher dar um acréscimo percentual no cupom. Tá, vou dar um acréscimo de 10% aí, por exemplo. Quando eu finalizar essa venda, 10% de 133 é 13,30. Então, o cliente deu 150. E aí eu já finalizei a minha venda. Tá? 133, 10%, 13,30, total 146, o cliente me deu 150, teve um troco aí de 3,70, né? Vamos iniciar de novo, F2, supervisor, acréscimo em dinheiro, R$ 17, F7, agora está dando 150 fechado, confirma os valores, sim, tá? Tem um acréscimo em valor. Ok, e finalmente eu posso dar um desconto percentual, né? Quero dar um desconto aí de 10%. F12, quando eu for no F7, então vai estar aparecendo lá, olha, 13,30, está dando 119,70, o cliente vai pagar 120, F12, e aí está, um troco de 30 centavos. Tá? Então essa janela ela é chamada aí, pode ser chamada, né, ela é chamada de 4 lugares diferentes a partir do caixa. Tá? Como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte maneira. Essa parte inicial a gente já sabe como é. A gente está pegando aqui o RGB para setar a cor da janela interna. Nós temos sempre o cancele e o confirma action. Temos o troca tab por enter. Eu vou ter o meu confirma e meu cancela action, que nesse caso eu fecho a janela. Tanto ao confirmar como ao cancelar eu fecho a janela. Sendo que lá do caixa eu chamo a janela, né, e depois eu chamo o método retorna valor. O que é que faz o método retorna valor aqui? Ó? O método retorna valor, primeiramente, ele seta o valor como 0. Depois ele tenta passar o valor que está no edit valor para essa variável valor aqui. Ele converte o valor de texto para double. E se der certo, né, o que é que vai acontecer? Ele setou o valor para o valor aqui, né? Ou o valor vai ser 0, no caso, ou o valor vai ser o valor que o usuário digitou. E vai retornar esse valor para quem? Aqui para o caixa. Tá? Se o valor for maior que 0, aí sim eu coloco o resultado do retorna valor no atributo acréscimo do venda cabeçalho. Ok? Se não, problemas com o valor digitado, operação não realizada. Tá? Então eu faço isso nos 4 casos aqui, no acréscimo valor, no acréscimo taxa, no desconto valor e no desconto taxa. É assim que essa janela funciona. Da mesma maneira, funciona a janela valor inteiro. Né?
as actions de confirma e cancela fecham a janela, e eu tenho um método que é o método retorna valor. Mesma coisa, tá? A diferença é que ele está passando um integer aí. Ok? Da mesma maneira funciona a janela valor real. Ok? Quais são as diferenças entre essas janelas? Janela valor real, ela tem um ícone diferente da janela desconto acréscimo. A janela valor inteiro também tem um ícone diferente das demais, só que ela retorna o valor inteiro. Ela não retorna um double. As outras duas retornam um valor fracionário. Tá? A janela desconto acréscimo é chamada naqueles 4 casos. A janela valor inteiro é chamada em alguns outros casos, né? Quando eu quero importar um DAV, uma pré-venda, quando eu quero chamar ou identificar o vendedor. Tá? Então, valor inteiro. Onde é que ela é chamada aqui? Ao carregar a pré-venda, ao carregar o DAV, ao identificar o vendedor, ao cancelar o item. Né? Então são esses casos aí. Já a janela valor real, ela é chamada no suprimento, na sangria também, né? Sangria. Nesses dois casos, suprimento e sangria. Tá? Mas podem ser chamados de outros casos, caso exista a necessidade de nós inserirmos outras coisas aí que seja necessário importar um determinado valor, seja ele inteiro ou real. Tá? Então nós vamos usar sempre essas duas janelinhas aqui. Desconto acréscimo fica só para aqueles 4 casos específicos lá. Vamos analisar agora uma janela que é chamada quando eu pressiono F1. Né? Pressionei F1, tem essa janela aí, identificação do cliente. Eu posso colocar aqui um CPF. Ao sair desse campo, ele já vai buscar essa informação no banco de dados. Pressionei F12, ele importou esse cliente para minha venda. Quando eu fizer a venda e finalizá-la, esse CPF vai sair aqui no cupom fiscal. Aqui, olha. CPF CNPJ do consumidor. Tá? Como é que funciona essa janela aí? Identifica cliente. Essa seção a gente já conhece. Ao clicar no botão confirma, eu chamo o método confirma. Ao clicar no botão cancela, o método dispose. Ao sair do CPF CNPJ, eu chamo esse método aqui, olha, edit CPF CNPJ, perde o foco. Então tá. Confirma action também chama o confirma, cancela action também chama o dispose. Eu tenho uma localiza action. Localiza action. Tem uma coisa diferente aqui, olha. Ao pressionar F11, eu vou chamar uma action chamada localiza action, tá? Essa localiza action chama o método localiza. Então tá, ao perder o foco aí no edit CPF CNPJ, que é esse aqui, ó. O que é que ocorre? Primeiro ele testa se o texto é diferente de vazio. Se for, ele vai testar o tamanho do texto, se é diferente de 11 ou diferente de 14, tá? Porque se for diferente, se eu colocar 54 e pressionar Enter, CPF ou CNPJ inválido, ok? Muito bem, aqui eu uso também o invoke later, né? Que é para a mensagem aparecer apenas uma vez, né? Depois que todo o fluxo for feito aqui do JOption pane, demais fluxos aí do swing, aí sim ele põe o foco lá no edit CPF CNPJ. Então tá, se o tamanho do edit CPF CNPJ for 11, eu preciso validar o CPF. Ok? Eu chamo lá da biblioteca o método valida CPF. Se o código for igual a 14, o tamanho do código, aí eu chamo o método valida CPF CNPJ. Na verdade é o mesmo método. Tá? Esse método aqui, ele também vai testar qual é o tamanho da string. Se for 11, vai validar o CPF. Se for 14, vai validar o CNPJ. A gente já viu isso daí, né, quando eu apresentei a biblioteca para vocês. Ok?
Aqui tem um to-do que pergunta como é que nós podemos melhorar esse código. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui um outro CNPJ com o tamanho certo. Só que ele é inválido. Tá? O correto seria esse daqui. E aí passou. Ok? Localiza cliente no banco. Então tá. Ó, se o CPF for válido, ele tenta localizar o cliente no banco. O que é que faz esse método localiza cliente no banco? Instancia um cliente control e chama o método consulta CPF CNPJ passando o CPF como parâmetro. Tá? Então esse método está lá dentro de cliente controller. Ele vai selecionar o ID, nome, CPF, CNPJ do cliente, onde o CPF CNPJ é igual a isso aqui que foi passado como parâmetro. Se existir, ele retorna o cliente, se não, ele retorna nulo. Voltando aqui, se o cliente for diferente de nulo, ele seta o nome do cliente lá no edit nome. Né? Foi o que aconteceu aqui. Ó. Lá no banco de dados, esse cliente tem CPF. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Cliente, pronto. Os 3 primeiros clientes aqui eu coloquei CPF. Olha. Tá? Os demais não tem. Ok? Então, se eu também procurar aqui pelo ele vai achar aí o Adriano Pedrosa e Lima, que é esse cara aqui. Tá? Então está funcionando. Está funcionando certinho, né? O método confirma, o que é que ele vai fazer? Se o cliente for diferente de nulo, ele vai setar o nome do cliente, vai setar o CNPJ nele e vai setar lá no caixa esse cliente, né, na variável cliente do caixa, o cliente que eu acabei de encontrar aqui e fecha a janela. O que é que faz o método localiza? O método localiza ele vai chamar uma outra janela, tá? Que é a janela importa cliente. Essa janela importa cliente ela vai servir para nós pesquisarmos pelo cliente, tá? E essa janela importa cliente ela vai ter um método chamado getClient, onde eu posso aí através desse método pegar um cliente, ok? Se esse cliente que retornar tiver o CPF CNPJ igual a nulo, eu já vou dizer que o cliente está armazenado no banco, mas ele está sem CPF ou CNPJ, ok? Se não, aí sim eu seto o CPF ou CNPJ aqui no edit CPF CNPJ e o nome no edit nome, tá? Então, se eu voltar aqui no meu sistema, deixa eu cancelar isso aqui, vou pressionar F1 de novo, vou pressionar F11, aparece aí a janela localiza e importa cliente. Posso, por exemplo, procurar por Andrea. F2, aqui Andrea, tá? Vou pressionar F12, veja que ela não tem CPF nem CNPJ. Pressionei F12, o cliente está armazenado no banco, mas não tem CPF nem CNPJ. Vou pressionar F11 de novo, vou procurar agora pelo Adriano. F2, tenho 4 Adrianos aí, mas eu quero esse que tem CPF e CNPJ. Pressionei F12, aí sim ele trouxe o dado para cá. Como é que eu fiz aquela janela de importa cliente? Alt Shift O, para eu abrir essa janelinha aqui. Importa cliente. A janela importa cliente ela tem uma JTable. Então você já sabe que tem aqueles 3 arquivinhos, né? Dentro de infra eu vou ter um cliente cell renderer, um cliente column model e um cliente table model. Como eu já expliquei o do turno, as explicações que eu dei lá para o turno servem para essas 3 aqui também, é a mesma coisa. Vamos dar uma olhada no código fonte aqui. Essa parte a gente já conhece. Tem um to-do aqui, tudo a gente já viu, né? Tá. Aqui eu já instancio um cliente control e já configuro a grid cliente passando uma lista para ela, né? Esse método cliente filtro vai me retornar uma lista com os clientes que tem A. E olha a perguntinha aqui. O que é que pode dar errado nessa rotina? Por que eu estou fazendo isso? Estou passando aí um filtro com um A, uma letra A. A gente vai descobrir isso no EAD. Perfeito. O confirma chama o método confirma, o cancela chama o método dispose. E eu tenho o método localiza aqui também, tá? Então veja, o método confirma ele vai apenas fechar a janela. Aí eu poderia fazer o seguinte aqui, olha.
ao clicar no confirma, dispose. O confirma action fecha a janela. E eu não preciso de um método confirma, né? O que é que faz o método localiza? Instancia o cliente control e ele sempre chama aqui o método configura cliente, passando a lista que retornou do cliente filtro. Né? Como é que é esse cliente filtro aqui? Você viu que eu chamei ele aqui a primeira vez passando um A como parâmetro. Então vai vir todo cliente que tem A no meio do nome, né? E aqui eu estou passando o edit localiza.getText. O que é que faz o cliente filtro? Ele seleciona todo mundo que está na tabela cliente, né? Ele faz um join aí com a situação do cliente para mostrar lá para o usuário qual é a situação do cliente, se é normal, devedor e tudo mais, tá? Onde o nome do cliente, like, procure por. Quem é procure por? Eu vejo o filtro nome aqui, então eu coloco um coringa antes, um coringa depois, tá? Então ele vai procurar tudo que tenha aquele nome no começo, no fim, qualquer parte do nome que está no banco de dados. Voltando aqui no importa cliente, o configura grid, mesmo princípio do que nós vimos lá no turno, né? No inicia movimento, tá? E o que é que faz o get cliente? O get cliente ele pega o nome e o CPF CNPJ do cliente que está selecionado naquela ocasião, tá? Pressionar ESC aqui, F1, F11 aqui, ó. Então, o cliente que tiver selecionado naquela ocasião, o getCliente ele vai pegar o nome e o CPF CNPJ, né, e vai inserir aqui. Okay? Sendo que inserindo ali, ele não está inserindo aqui, né? Ele vai apenas retornar. Quem está setando o texto aqui, né, é a janela que chamou o importa cliente, que é a janela identifica cliente. Ela é que está fazendo, que está setando esses valores aí. Ok? Então é assim que funciona a janela importa cliente, tá? E nós já vimos que funciona, né? Que no cupom vai sair lá o CPF ou o CNPJ do consumidor, tá? Perfeito. Então tá, vamos lá. F11, vamos chamar aqui o Adriano. F12, aí está o Adriano. F12, confirmei. Vou iniciar uma venda. Pronto. Só que agora eu quero saber se tem bola. Será que nessa loja vende bola? Ou eu sei que vende bola, mas eu não sei qual é o preço. Nem o cliente sabe, ele acha que é R$20. Como é que eu faço agora? A bola não tem código de barra. Então eu vou utilizar a opção pesquisa produto. F6, bola, F2. Olha, a bola que o cliente trouxe é essa daqui, ó, R$60. Ele estava dizendo que era 20, né? Então F12, o código já veio para cá. E aí está a bola de basquete, tá? Como é que funciona essa janelinha ali? É a janela importa produto. Funciona igualzinho a do cliente, igualzinho mesmo, tá? Você vai ter lá as mesmas actions, né? Veja que eu estou chamando o dispose tanto no confirma como no cancela. No localize eu chamo o método produto filtro. Na outra eu chamo o método cliente filtro, né? Nessa aqui eu chamo o método produto filtro, que vai filtrar o produto pelo nome, tá? Vai me retornar uma lista para cá. Quando eu entro na janela eu já filtro os produtos que tem a letra A. E qual é o pau que pode dar aí? Vai dar um problema aqui, tá? O que é que pode dar errado nessa rotina? Tem um momento que ela vai acontecer um bug aí. Tem um bug aqui nessa janela, nessa e na do cliente, né, que vocês vão descobrir e nós vamos discutir no EAD, tá? Configura grid de produto, mesmo princípio. E aqui o getGetin, né, que é para trazer o código para cá, certo? Quem está setando esse código aqui é a janela do caixa. Tá, se você observar aqui na janela do caixa, importa produto, aqui está, ele vai setar no edit código o
que retornar de getChetin. Ok? Então o princípio de localizar é o mesmo, de desenhar a grid, mesma coisa, tá? Funcionamento idêntico aqui a do importa cliente, tá? Então podemos fechar essa venda aí. F7 R$200. Confirmei os valores. E aí está. Ok, está lá o produto que a gente procurou, foi importado sem problema nenhum. O consumidor foi identificado também sem problema nenhum. Tá, então é assim que funcionam essas janelas aí. Ok, no próximo vídeo nós vamos continuar analisando outras janelas acessórias à janela do caixa, outras janelas internas.